Seguindo por aqui, bora continuar. Vamos andar que São Paulo é grande, vamos andar que tem muita coisa pra gente ver aqui ainda. E não dorme não, não dorme que eu tô vendo você dormir. Você não dorme, não dorme não, que agora o assunto aqui é, como diz meu filho, maior massa. O que nós vamos falar agora? Vamos falar de morte. Nossa, que mórbido. Calma, gente, calma. Calma, é porque isso aqui cai muito, isso aqui não cai, isso aqui despenca, isso aqui é o próprio desabamento do World Trade Center, que é esse conteúdo aqui na prova da OAB, que é nada mais, nada menos do que a tão famigerada ausência. Ausência, jovens, tá? Extinção da pessoa natural. Bom, a gente sabe, se você não sabe, tá lendo aí, que existem dois tipos de morte. A gente tem a morte real e tem a morte presumida. Morte real é quando eu tô vendo que ali a pessoa morreu. Tem um corpo morto. A pessoa morreu, tá lá, tá morto. A morte presumida é eu não estou vendo o corpo morto, mas eu considero que essa pessoa morreu. Aqui que entra a questão da ausência, é bem aqui, ó. Aqui que entra a questão da ausência, esse tema que a FGV ama. Rapaz, bença. Tanto que a FGV ama esse tema, misericórdia. Tá? Então, bota até um coração do lado do artigo aí do seu Código Civil, do artigo 7º, porque a FGV adora ausência. Então, quando eu estou falando de morte presumida, eu tenho com declaração de ausência e sem declaração de ausência. Quando é sem declaração de ausência, artigo 7º do Código Civil. Repetindo, quando é sem declaração de ausência, artigo 7º do Código Civil, tá? Antes de eu falar desses artigos aqui, vamos ali, ó. Artigo 7º, sem declaração de ausência. Sem decretação de ausência. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência quando 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Olha, cuidado que isso aqui, ó, buscas e averiguações. Quando eu falo cuidado, gente, é porque caiu isso aqui, tá? Costuma que esse negócio assim, quando eu falo cuidado com isso aqui, é porque isso aqui caiu, e caiu assim, tá? Então quando eu falar, ó, presta atenção, é isso aqui, rabisca, é porque caiu, e caiu exatamente do jeito que eu tô falando, tá? Confia. Voltando, devendo a sentença fixar data provável do falecimento, certo? Então, artigo 7º, pega o artigo 7º aí, ó, bota um coração nele, nossa, coração feio, bota um coraçãozinho nele aí, que a FGV adora morte, adora essa tal dessa morte presumida, e a morte presumida com decretação de ausência e sem decretação de ausência. Agora, volta pra cá. Essa é a sem declaração de ausência. Já a morte presumida com declaração de ausência, ela tá lá 22 a 39 do Código Civil e 744 do CPC. Ai, gente, amor da minha vida, CPC, tá? Amor da minha vida, só não amo mais que o meu filho. Mas eu amo isso aqui, o Código Fux, que é como chamado o novo Código de Processo Civil de 2015, Código Fux. Não sei se vocês sabiam dessa, mas se não sabe, agora esteja sabendo. Então, bora aqui. 22 a 39 do Código Civil. Seguindo, a morte presumida sem declaração de ausência ocorrerá quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida ou quando alguém
desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos. Atenção para prazo, atenção sempre a prazos, ok? Após o término da guerra. Inciso 1, encerradas as buscas. E lembra sempre que também tem a tal da averiguação. A parte interessada estará apta a propor ação judicial para reconhecimento da morte. Então, isso daqui é a questão da sem, ok? Sem declaração de ausência. Agora, a morte presumida com declaração de ausência acontecerá quando a pessoa desaparecer sem deixar notícia. Sem deixar notícia. Foi comprar cigarro e não voltou. Sumiu, desapareceu. Sumiu, ok? Então, seguindo aqui. Ou seja, não notícia e não presença. A pessoa simplesmente foi comprar pão na padaria e sumiu. Mas o que é, afinal, essa declaração de ausência? Ela é nada mais que um procedimento judicial e ela tem 3 fases. Primeira fase. Onde é que eu tenho aqui um marca-texto? Vou pegar um marca-texto aqui, ó. Arrecadação de bens do ausente. Primeira fase do procedimento da ausência. Ok? Ao arrecadar bens, será nomeado um curador que necessariamente seguirá a seguinte ordem, tá? Então, continuando aqui. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos antes da declaração de ausência, será seu legítimo curador. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes nessa ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Gente, vocês agora eu vou pedir uma licença porque é leitura de lei. Eu sei que vocês detestam ler a lei seca. Eu também não sou muito fã, mas o que cai é lei seca. E vamos ter que trabalhar nisso daqui, tá? Vai ficar lendo, não sei o que, tá? Eu vou lendo, mas eu vou fazendo o quê? Eu vou dando a ênfase no que vocês precisam saber, porque é o que cai. Lembra que eu acabei de falar, vem, confia, tá? Segue aqui comigo. Passado o período de 1 ano da arrecadação dos bens, ou 3 anos se o ausente deixou procurador, inicia-se um segundo momento, que é a sucessão provisória. Então, arrecadou os bens, passou 1 ano da arrecadação, ou 3, se o ausente deixou procurador, começa a sucessão provisória, que é a segunda fase do procedimento de ausência. E eu mudei a cor aqui do marca-texto, mas não tem problema. E vamos já até marcar aqui a terceira fase, para eu voltar aqui com a canetinha. Segunda fase. Nesse meio tempo, aí, não retornando ao ausente, a posse provisória dos bens será repassada para os herdeiros. Não retornando o ausente. Nesse período, porque vai ter ali um período. Se passou 10 anos da primeira fase até a segunda fase, vai se abrir, então, a terceira fase da sucessão definitiva. A declaração da morte somente ocorrerá na sucessão definitiva, conforme dispõe o 38 e 39 do Código Civil. Pode-se requerer sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Ou seja, se a pessoa que sumiu, que desapareceu, tem a época, ou 80 quando sumiu, ou se já sumiu, se do tempo que sumiu já tem 80 anos e já tem 5 anos que ninguém escuta mais se falar, gente, quais são as chances dessa pessoa estar viva? Baixíssimas. Baixíssimas. Essa é a verdade. Queira, goste ou não goste. Essa é a verdade. Ok? Então, seguindo aqui. Regressando ao ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, terceira fase,
ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes, haverão só os bens existentes no estado em que se acharem ou subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e os demais interessados houverem recebidos pelos bens alienados depois daquele tempo. Ok? Então isso aqui só fala mesmo se a pessoa que estava ausente, se ela retornar. Como é que ela vai encontrar? Vai encontrar do jeito que ela... Ó, retornou, tá desse jeito. Então é assim que vai ficar, meu filho. Quem mandou você sumir nesse tempo todo? Né? Infelizmente, é assim que as coisas acontecem. Não tem como você prever. Não é mesmo? Então, seguindo aqui. Isso aqui é um tema que a OAB adora cobrar na tua prova. Então, só lembrando aqui, deixa eu dar uma apagada nesse trem aqui. Essa página aqui, até tirar aqui. Extinção da pessoa natural. Isso aqui já caiu muitas vezes. Não foram só umas vezes, porque a OAB, FGV, adora, vou colocar aqui de novo, FGV, é o tema da ausência, e quando ela cair, quando ela cobrar, quando a OAB, FGV cobrar ausência, cobrar extinção da pessoa natural, ela vai cobrar exatamente a letra da lei. Ela vai te dar um casinho e ela vai encaixar a letra da lei naquele casinho, certinho? É desse jeito que ela vai cobrar. Ok? Não é de outra forma. É por isso que eu estou falando aqui. A gente tem que ler a lei seca. Não é leitura de doutrina, de ficar... Não, gente. Não. É lei seca. Tá? Então, quando eu falo assim, vamos ler o artigo. Gente, a gente tem que ler o artigo. Ok? Então, terminou aqui o bloco, pega o teu código e leia todos os artigos referentes à ausência. Tá? Dá uma lida, dá duas lidas, dá 3 lidas. Continuou sem entender o que pode acontecer? Me manda mensagem, certinho? Então, extinção da pessoa natural encerra aqui.